É. Ok, Fernanda? Boa noite a todos. Eu sou Fernanda Tissot, diretora da Luxio, Iluminação de Caxias do Sul, e eu vim aqui, então, apresentar hoje esse webinar que a Luxio está promovendo para o Dia Internacional da Luz. Arnaldo, a gente vai passar a apresentação? Sim, só um minutinho que está aparecendo. Ok. É tão estranho, né, esse digital com o virtual. A gente fica aqui um pouco tenso, mas
Estamos aí com uma audiência super legal. E, então, o Dia Internacional da Iluminação é comemorado amanhã, na verdade, e esse trio de webinars, a gente está no segundo dia, né? O Dia da Iluminação, então, é comemorado no dia 21 de outubro, e foi uma data que mudou a história, porque nesse dia Thomas Edison fez uma lâmpada que brilhou por 48 horas, que era a lâmpada incandescente, né? Um experimento que deu origem ao que comemoramos o dia de hoje. Para 2021, a Abilux preparou uma semana especial para comemorar essa data, né? Para quem acho que acredito que todos que estão aqui conhecem, a Abilux é a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação e está promovendo encontros virtuais, então, com diversos temas, ministrados pelas inovações que são pela indústria, por lighting designers, por especialistas de iluminação, por desenvolvimento de produtos e tecnologias que permitem a criação de ambientes acolhedores e confortáveis. A aplicação criativa e projetos luminotécnicos, então, a criatividade e o profissionalismo nas mais diversas aplicações da iluminação, resultando em conforto e bem-estar nos mais variados ambientes. O bem-estar, então, que hoje é cada vez mais ligado, né, à iluminação, mostra como é importante, né, o uso da luz artificial em ambientes, não só em ambientes hospitalares, mas também residências, comércios, indústrias e áreas públicas, que melhora a qualidade de vida e também ao desempenho de cada uma, né, das pessoas. A tecnologia, então, eu sempre falo que hoje a luz não é mais eletrônica, a elétrica, ela é eletrônica, né? Então a luz está sempre ligada à tecnologia, eficiência energética, produtos e projetos, além de mais qualidade na iluminação que proporciona menor uso de recursos naturais e economia de energia. Essa série de webinars conta com o apoio institucional, então, de diversas associações, entidades e também mídias, às quais a gente agradece muito. A gente lembra, então, que é um formato webinar, ou seja, as perguntas podem ser feitas na função Questions and Answers, que ao final da apresentação a gente vai repassar a nossa palestrante. E agora, então, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, né, Mar, que a gente falou que não ia falar palestrante, no fim eu falei, que é a arquiteta e urbanista, a Marina ai meu Deus, eu vou errar, né, porque eu tô aqui nervosa, tenho minhas colas aqui, então eu vou acertar, Marina Makowiecki. Olha, gente, eles me deram um sobrenome mais difícil para apresentar. Especialista em iluminação e design de produtos, ela vai falar sobre a importância da indústria de iluminação nos resultados dos projetos luminotécnicos. Marina, minha amiga catarinense, uma ótima apresentação para ti, e também diretora da Asbaia, a entidade apoiadora aqui. Obrigada. Obrigada, Fê. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Abilux, né, para que eu pudesse estar aqui hoje falando um pouquinho de um tema que muitas vezes a gente não tem tanta abertura para falar, né, assim, ao vivo, mas eu acho que é muito importante e essencial para tudo que a gente faz, né, em iluminação, nos projetos, e tudo que a gente consegue pensar e criar também para conseguir oferecer aos projetos, né? Porque eu sempre digo que a base do trabalho da iluminação é valorizar a arquitetura, né? Porque ela seja vista da melhor forma possível. Então, tudo que a gente busca aplicar aos projetos de arquitetura, a gente consegue criar na cabeça, mas, obviamente, a gente precisa conseguir realizar isso na prática, e por isso que essa relação entre a indústria da iluminação e os projetistas é muito importante. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que fique um pouco mais fácil de acompanhar.
Então, repetindo, né, mais uma vez, o tema, o título da nossa conversa de hoje é a importância da indústria da iluminação no resultado dos projetos. E eu vou falar um pouquinho de como eu vejo, né, muito do que eu estou trazendo hoje são situações que eu enfrento e que também são minhas questões, né, no sentido de projetar e de ter essa relação com os fabricantes, os fornecedores. Então, talvez crie algumas perguntas aí, mas não vou dizer polêmicas, mas um pouco fora, talvez, de uma situação mercadológica, né, de indústria e tudo mais, mas é um pouco da nossa necessidade e eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje. Bom, obviamente, a gente precisa controlar a luz, né, para que a gente entenda como ela se relaciona com a arquitetura. E com isso, todo esse controle vai nos permitir criar essa iluminação diferenciada, pensando em funcionalidade, em estética e também em questões específicas que estão mais relacionadas ao comportamento das pessoas, né? Tudo que a gente pretende ter como consequência da nossa iluminação nos espaços construídos. Então, para que se entenda um pouquinho o contexto do nosso trabalho, a gente precisa entender a luz e saber controlar para que a gente tenha essa, não só da arquitetura, mas também conseguir, né, na prática, alcançar esses objetivos de projeto. E aí, trazendo um pouquinho do que eu penso, a gente nunca pode pensar só em funcionalidade, nem só em estética, né? Tudo caminha junto. Eu busco trazer sempre a funcionalidade dos projetos, o que precisa para determinadas situações, mas sempre de uma forma agradável aos olhos, esteticamente interessante, né, e atrativa, e também buscando essas situações que refletem no comportamento das pessoas quando estão experimentando esses ambientes, né? E aí a gente já entra numa relação que tudo que a gente pensa para um projeto, né, o desenho da luz, está totalmente atrelada à fabricação dos equipamentos, essa disponibilidade dos equipamentos. E quando eu falo equipamentos aqui, eu estou falando de luminárias, tá, gente? É que a gente fala no sentido mais amplo. O desenho da luz está ligado diretamente, o que a gente consegue fazer com a luz, com a fabricação dos equipamentos, e é uma situação totalmente tecnicamente difícil e complexa, né? Uma série de questões técnicas, não só da luz, mas também das luminárias, dos materiais que elas são feitas, dos equipamentos que formam, né, a luminária, o driver, tudo isso é um conjunto, né? Então a gente não pode pensar só no desenho e nem na luminária, a gente tem que pensar em tudo que forma esse pacotinho, né? E para isso a gente precisa ter domínio, não só nós projetistas, mas vocês também, fabricantes, de várias disciplinas, diversas disciplinas. A gente precisa entender, mesmo, lógico, não a fundo, né, com tudo que existe a respeito, mas a gente precisa ter uma boa noção da física, da ótica, pensando nos componentes, nas lentes dos produtos, como que a gente pode tirar proveito disso para alcançar resultados diferenciados, né, de acordo com o que a gente precisa. Precisa ter o conhecimento da visão, questão do conforto visual, do olho, como que a gente percebe essa iluminação, como que isso interfere na nossa saúde. Como a Fê estava falando
da elétrica, né, que hoje a gente não fala mais só em elétrica, a gente fala em elétrica e eletrônica também, porque o LED é um componente eletrônico, então a gente precisa entender um pouquinho de tudo, todo esse conjunto que forma uma luminária que está diretamente ligada ao resultado de uma luminária, de um equipamento de iluminação. E, pelo nosso lado, nós temos a questão da arquitetura. Também preciso entender, claro, eu como arquiteta já tenho essa compreensão da arquitetura talvez um pouco mais clara, né, do que alguém que não tenha feito arquitetura e que trabalha com iluminação também. Mas a gente tem essa compreensão do espaço arquitetônico e com isso a gente consegue entender, talvez de uma forma mais fácil, mais visual, a questão das hierarquias, de luz, sombra, tudo que a gente usa e tira proveito na compreensão de um projeto, né, na visualização de um ambiente. Então, o que eu, né, deixando claro, assim, para mim, no meu trabalho, no trabalho aqui do escritório, o resultado da iluminação, todo o conjunto, tudo que eu pretendo alcançar visualmente e sensorialmente, digamos assim, com a iluminação, é definido, é escolhido, solucionado muito antes da escolha do equipamento, né, de uma luminária. Tem toda uma base que a gente busca o que eu quero iluminar, como que eu vou iluminar, por que eu vou iluminar aquilo, né? A gente tem uma situação, todo esse pacotinho precisa fazer sentido, né? De acordo com todas as funcionalidades e tudo mais no projeto. E com isso eu também digo que é parte da minha prática a busca constante pelo diferencial. E eu acho que é uma questão importante e válida para os fabricantes também, né? Não é interessante um mercado, uma indústria que fabrica o mesmo tipo de iluminação sempre, mesmas intensidades, mesmos fachos, né? Então, uma dica talvez que eu posso dar é que sempre que eu tenho esse contato com os fabricantes, eu falo isso para eles, de buscar sempre o diferencial, né? Porque o básico, o igual, a maioria dos fornecedores e dos fabricantes tem. Não que não precise ter, mas também conseguir, de alguma forma, oferecer o que é diferente, o que é menos tradicional, menos em termos de prática, né? Eu entendo que existe um mercado, que existe questão de vendas e tudo mais, mas deixar a portinha aberta para que a gente consiga sempre buscar soluções diferenciadas, talvez até não vistas ainda, porque a nossa conceituação de um projeto não é só nossa, né? Vem também da arquitetura. Então, são dois conceitos que juntos vão se transformar em um. Então, a gente tem também esse apoio criativo, digamos, dos projetos de arquitetura. Trazendo a arquitetura para a conversa, né? A gente precisa sempre estar ciente e estar a par de todas as informações e diretrizes que vêm dos projetos. Aqui eu citei arquitetura, mas paisagismo, todas as áreas, né, da arquitetura. Paisagismo, enfim, urbanismo, tudo que faz parte da nossa vida, né, de cidades e tudo mais. A gente precisa saber muito sobre esses projetos para conseguir identificar as melhores formas de resolver a iluminação, de retratar a iluminação nesses ambientes, nesses espaços construídos. E, claro, buscar e junto com vocês, né, aí entramos numa conversa mais projetista e fabricante, de encontrar a melhor solução para cada tipo de ideia, né, que a gente tenha para aplicar nos projetos. Aqui,
trazendo um pouquinho como que a gente projeta, né? Da onde que vem as ideias, quais são os processos que passam na cabeça, novamente, falando de mim, né? Daqui do escritório. Quando a gente vai especificar um produto, quando a gente começa um projeto, a gente não pensa no produto em si, né? A gente entende o projeto como um todo, visualiza quais são as características da arquitetura que nós vamos valorizar, materiais, texturas, cores, as sensações que a gente espera daquele ambiente, as funcionalidades, a estética, tudo isso é meio que um processo até automático, eu acho, sabe? A gente visualiza a iluminação dentro desses ambientes, dentro desses espaços, e meio que automaticamente já consegue entender que tipo de equipamento buscar, se eu preciso de intensidade muito, de uma intensidade maior, uma intensidade menor, de um facho, enfim, aberto, fechado, elíptico, todas essas questões técnicas, características técnicas dos produtos de iluminação já vem nascendo junto com o projeto, né? A busca por eles. Só que nesse primeiro momento, nós estamos conceituando uma iluminação dentro de um projeto. A gente não tem a certeza se vai funcionar ou não, né? E a partir disso, a gente entra numa etapa de busca por produtos. Claro que quando a gente está entendendo o que precisa fazer, o que quer iluminar, por que quer iluminar, a gente já se orienta, já consegue entender qual produto buscar, mas a gente só vai conseguir validá-lo a partir de cálculos, né, dos programas e tudo mais, para validar tecnicamente, digamos, todas aquelas soluções que a gente propôs anteriormente, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais, mas essa busca por esses produtos está muito ligada ao contato, à conversa que a gente tem com a indústria, né? Porque nós precisamos dessas informações dos produtos disponíveis para entender com quais que a gente vai conseguir trabalhar. E se, por acaso, não tem esse produto disponível, como que a gente vai conseguir viabilizar aquela solução, seja criando um produto, desenvolvendo um novo produto, ou às vezes adaptando um produto existente a diferenciar alguma coisinha, alguma característica dele que possa nos trazer esse resultado. Então, por isso que é muito importante ter essa conversa, essa aproximação com vocês, para que juntos, né, claro, nós por um lado projetistas e vocês por outro lado fabricantes, eu estou falando vocês entendendo que tem fabricantes aqui nos assistindo, tá? Da mesma forma que nós temos que ter o conhecimento técnico, o embasamento teórico e também, que conta muito, a experiência prática, né? A gente também espera de vocês a mesma bagagem, né? De ter esse conhecimento técnico, não só da luz, mas também de todos os componentes aplicados aos produtos, todas as situações que vão nos trazer um resultado. O embasamento teórico, talvez, para entender que certas características da luz não são tão aplicáveis, dependendo do tipo de produto, por exemplo, temperatura de cor. Hoje falando por mim, mais uma vez, e pelos meus projetos, é muito difícil a gente usar uma luminária que tenha mais de 6.500 Kelvin, ou, digo por mim, dificilmente eu uso alguma coisa acima de 4.000, mesmo fazendo supermercados, mesmo fazendo projetos corporativos, enfim, vários projetos que têm um caráter um pouco mais técnico, mas, ao mesmo tempo, não são essas características da luz que vão determinar essa técnica aplicada ao projeto, né? Estou falando aqui na temperatura de cor, mas para que vocês também entendam que essa
essas características antes de fabricar um produto, ou antes de ter o componente, antes de desenhar, né, um produto. Também é interessante essa conversa com os profissionais. E a experiência prática não é nem, não falo nem só da experiência profissional, né, de tantos anos de trabalho e tudo mais, mas até a questão de poder experimentar, né, de ter um protótipo de um produto, de conseguir entender realmente como ele vai funcionar, um ensaio, uma fotometria, alguma coisa mais relacionada a essas situações. E, como eu falei para vocês antes, é tudo muito automático que acontece na nossa cabeça, né, do projetista. A gente sabe o que a gente quer como resultado final, a gente sabe que tipo de produto, de equipamento buscar, e a questão da experiência prática, aí sim falando da nossa experiência de trabalho, né, de projetos e tudo mais. Trazendo um pouco da questão das atualizações, porque, é claro, tecnologia avança rapidamente, às vezes é até difícil de acompanhar, e muitas vezes, assim, vou dar um exemplo na prática, né, às vezes a gente faz um projeto maior, de maiores proporções, por exemplo, que leva um determinado período de tempo para ser estudado, para ser calculado e tudo mais. Muitas vezes a gente especifica um produto no início, que quando chega na execução ele já não está mais atualizado, né? Ele já é mais eficiente, ele já mudou talvez o design, um pouco mais aprimorado. Então, essa constante atualização das informações dos fabricantes para os profissionais, também como as informações da indústria, digamos, dos fornecedores e dos componentes utilizados pelos fabricantes, também precisa estar muito atualizado, né? Saber quais são as novidades, o que está sendo mais eficiente, o que está funcionando, o que não está, né? Toda essa questão de acompanhar o crescimento da indústria como um todo, e também das formas de valorizar a arquitetura, né? Porque cada vez mais a gente, falando pelo nosso lado, a gente tem novos revestimentos, novos materiais, novos tipos de soluções. Então, esse acompanhamento deve ser feito por nós, projetistas, mas também pelos fabricantes, para que a gente sempre consiga proporcionar resultados melhores, né, mais adequados ao usuário, à arquitetura, às questões de sustentabilidade, de energia e tudo mais. É tudo um conjunto, tá? Aí, o que eu gostaria de deixar para vocês também. Nós projetistas, né, precisamos muito das informações técnicas de uma maneira digital, né, virtual, porque nós trabalhamos com o cálculo dessas iluminações nos softwares de cálculo de iluminação. Isso, com certeza, vocês já sabem. Mas muitas vezes a gente não tem essas informações, muitos fornecedores, né, fabricantes não digo tanto, mas mais fornecedores, não disponibilizam ou não têm esse material para nos oferecer. Mas digo com toda certeza que o projetista de iluminação que entende o seu papel, né, nos projetos de arquitetura, ele não faz nenhuma especificação sem a comprovação dos resultados, né? Ou pelo menos posso dizer na grande maioria dos projetos, e claro, estou dizendo principalmente por mim, né? A gente precisa desse acompanhamento da tecnologia, não só se tratando dos equipamentos de iluminação, nem só da nosso acompanhamento e atualização das informações, mas também
dessa atualização do mundo digital, né? Que é onde a gente valida todas essas situações. Depois eu vou falar um pouquinho mais do que seria, mas não quero me perder no tempo. Mas a gente precisa ter essa base, que, claro, precisa vir de vocês, né? Da questão dos cálculos e tudo mais, dos arquivos de fotometria. E as tecnologias hoje de cálculo têm avançado também, e eu já vejo talvez um problema futuro relacionado a essa questão de novas formas de calcular para a indústria nacional, né? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Então, aqui só resumindo, isso que eu falei até agora, nós temos os processos de projeto que começam pela criação, a validação das soluções, a busca de equipamentos, cálculos, simulações, testes, né? Mas que esse nosso caminho está muito atrelado aos fabricantes em saber que a gente pode contar com materiais de qualidade, saber que a tecnologia que está sendo aplicada nas luminárias, ela está atualizada, está de acordo com o que se espera, né, em termos de parâmetros da iluminação, que vocês entendam essa nossa necessidade, porque a gente, de novo, falando por mim, a gente sempre vai buscar o diferente, o que talvez um arquiteto sem tanta base em iluminação vai sugerir. Então, esse entendimento das nossas necessidades, a adaptação aos softwares, né, de cálculo, e, sempre que possível, a questão de amostras, de acompanhamento. Muitas vezes, o cliente quer fechar um projeto e não tem tanta certeza, esse contato da fábrica, né, dos fabricantes, também com os clientes é muito importante para validação, né? Muitas vezes eles precisam ter essa confiança no fabricante, no produto, para comprar a ideia e soluções do que está sendo sugerido em projeto. Então, aqui eu trouxe uma figurinha, que eu não consigo botar minha setinha, mas a questão do projeto está sempre diretamente, né, e vice-versa, relacionada à indústria, as opções que a indústria oferece e a qualidade dos produtos para chegar em soluções e resultados positivos, né, os melhores possíveis. Claro que o projeto também vai oferecer, vai ter essa demanda, né, de soluções diferenciadas, e com isso a gente conta com a indústria. Então, tá todo mundo junto, não existe hierarquia, né? São todas as questões numa mesma direção, com o mesmo objetivo. Cada vez mais a gente fala a gente entende que a qualidade da luz tem se tornado mais importante do que a quantidade de luz. Aqui eu falo um pouco da questão de... se fala bastante, né, que os LEDs são cada vez mais eficientes e tudo mais, mas muitas vezes a gente não precisa de tanta luz, né? E eu já tive dificuldade de encontrar luminárias que tinham um visual específico para adequar a uma situação, uma solução de projeto, mas a luminosidade era muito intensa, o fluxo era muito intenso, e eu queria um fluxo menor. Mas, lógico, a eficiência do LED tinha crescido e a gente não estava conseguindo encontrar luminárias menos eficientes. Claro que existe toda uma situação possível de controle, de dimerização e tudo mais, mas às vezes a gente não consegue aplicar isso nos projetos, né? Então, a gente não pode pensar sempre em ter o máximo tentando dimerizar depois, tá? Se não é o interessante para aquela situação. E também, quando a gente fala em qualidade da luz, a gente traz muito a questão do bem-estar, que hoje é muito discutida, muito válida, né? E super importante, que está diretamente relacionada à saúde.
Também trago a questão da poluição luminosa. Eu não vou poder entrar muito nesses assuntos por causa do tempo, ainda tem bastante coisa para falar. Mas também tem a questão da poluição luminosa, então, que está muito atrelada ao controle da iluminação, né? Controle óptico da luz, em saber direcionar a quantidade de luz certa para os lugares certos, para que a gente não tenha essa perda de luminosidade nas cidades e tudo mais. Claro que também relacionada à aplicação disso tudo, né? Então, aqui só para deixar registrado, né, que tem o nosso trabalho dos lighting designers, mas existe o trabalho da indústria da iluminação, que sem vocês a gente não consegue realizar coisas que a gente pensa, cria, se propõe a fazer, né? A gente precisa estar sempre em contato com vocês e contar com o trabalho de vocês, o crescimento de vocês, para conseguir chegar nos resultados, nos melhores resultados para os projetos. Aqui eu gostaria de falar um pouco de algumas coisas que eu vejo da indústria que eu entendo que talvez não precisasse ser assim, tá? A gente vê muito os fabricantes dividindo, né, luminárias técnicas, luminárias decorativas. Por que eu acho que isso não... Claro, para o mercado eu acho que talvez seja necessário, mas também penso que a gente pode começar a quebrar um pouco isso também para começar a ensinar a iluminação no sentido das pessoas entenderem que a iluminação, por exemplo, no ambiente mais funcional, ela não precisa ser com luz fria, com alta intensidade. Quando eu digo pessoas, eu digo público em geral, tá? Se a gente vai falar antes de fazer um projeto, os clientes chegam aqui, por exemplo, quer fazer o projeto da cozinha. Aí ele diz, mas não tem que ser luz fria? Não, né? Então, só que eles vêm com essa bagagem, talvez por essa situação mercadológica de técnico e decorativo, e todas as questões também culturais, né? Mas acho que a gente pode talvez pensar em ter essa diferenciação, não ter mais essa diferenciação, porque muitas vezes, até depois em algumas imagens que eu vou mostrar, acho que vai dar para entender um pouco melhor, a gente busca os resultados, as soluções de projeto, sem pensar no equipamento, propriamente dito. Então, se eu quero chegar num resultado estético, por exemplo, de um restaurante ou de um supermercado, eu não preciso usar luminárias de supermercado, né? Não, na minha cabeça, na minha prática, não existe isso. Se eu quero colocar uma luminária que pode ser considerada decorativa pelo fabricante num supermercado, desde que ela tenha a intensidade correta que eu preciso, todas as características técnicas que eu preciso, eu não entendo ela só como uma luminária decorativa, eu entendo como uma luminária técnica que tem um design diferenciado, né? Então, eu acho que a gente talvez tenha que começar a unir. Luminária já é, por si só, um elemento, um objeto técnico, né? Porque envolve todas as questões ópticas e de intensidade, qualidade da luz, que a gente sabe que existe, né? Então, para que separar? Aí eu entro numa situação de que o design não deve ser considerado o protagonista, né? Eu acho que hoje, com todo o controle que a gente busca da iluminação, a gente obtém, né? A gente acaba criando situações óticas das luminárias que, de certa forma, elas já criam, né? Já formam o design das luminárias. Então, claro, existem luminárias decorativas no sentido
que compõem um ambiente, um projeto de interiores. E aí eu entro numa questão que ainda assim, e até uma deficiência bastante grande que eu vejo no mercado nacional, é que a gente não tem, por exemplo, ou quase não tem, luminárias decorativas com arquivos de fotometria, arquivos IS para simulações dos programas. Então, se eu tenho um projeto que vai ser totalmente diferenciado, conceitual, enfim, e eu quero trabalhar somente com luminárias decorativas, eu acabo não conseguindo fazer uma simulação, fazer uma validação dos resultados, porque o mercado entende que a luminária decorativa é uma luminária decorativa, que ela não tem funcionalidade. E eu acho que a gente, trazendo o slide anterior, eu acho que a gente deve começar a quebrar um pouco isso, para, inclusive, conseguir resultados de projeto e soluções de projeto diferenciadas, né? Eu acho que a gente tem que ter essa ideia de que todas as luminárias têm um papel técnico, independente do design delas. E por isso que eu digo que o design talvez não deva mais ser considerado protagonista só, né? Que ele esteja caminhando lado a lado na questão técnica. E aí eu entro também na situação também de fabricante, né? De mercado, dessa separação, classificação de tipos de luminárias, né? Muitos fabricantes trazem lá folhetinhos, a gente tem folhetinhos, cadernos, né, de iluminação para shoppings, iluminação para supermercados, iluminação residencial, enfim. E muitas vezes são luminárias que a gente pode usar em vários lugares, né? Uma vez já usei luminárias de supermercado no estacionamento, porque eu precisava alcançar uma situação específica que eu só tinha com uma fotometria diferenciada, que eu encontro em luminárias para supermercado. Então, só para ilustrar, talvez não, mas me fazer entender, né, que na minha opinião não existe essa situação de essa luminária eu tenho que usar num shopping ou, enfim, em algum outro lugar, supermercado, essa aqui só para residencial, porque talvez no supermercado ela não cumpra seu papel, né? Mas eu vejo que se a gente conseguir calcular, ter essas características técnicas da iluminação, independente do design da luminária, da carinha dela, da carcaça, digamos assim, eu consigo aplicar em qualquer lugar, dependendo do resultado do projeto que eu espero, que eu propus, né? Então, é só trazendo uma reflexão também, pensando em abrir um pouco a cabeça das pessoas quando a gente fala de iluminação. Aqui, falar um pouquinho sobre BIM. Eu não sei se eu estou com o meu tempo estourado, qualquer coisa, por favor, Arnaldo, aí me avise. Hoje a gente fala bastante... Tá tranquilo de tempo. Beleza. Não é nem que a gente fala bastante. Eu estou me deparando muito com, claro, projetos em BIM, né, projetos da arquitetura, que a gente já recebe em BIM para fazer os cálculos de iluminação e tudo mais, e para devolver a informação do projeto de iluminação também em BIM. A ASBAE até recentemente finalizou um curso sobre o assunto, mas a dificuldade que eu vejo para o mercado nacional, e aí até já um toque para vocês de fabricantes e trazendo a atualização, né, da tecnologia, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais calcular só com os arquivos IS, com LDTs, enfim, só com os arquivos de fotometria, né? A gente vai precisar da estrutura das luminárias para poder aplicar nos projetos, nos modelos compartilhados, né, com todas as disciplinas, para facilitar a compatibilidade entre os projetos. Então,
a gente tem recebido várias demandas de projetos em BIM, e a gente ainda tem bastante trabalho em trabalhar com um Revit ou um ArchiCAD, e ao mesmo tempo com um Dialux, um AGI, enfim, programas de cálculo, quando a gente poderia estar trabalhando com uma coisa só. Mas nós não temos ainda, pelo menos falando na indústria nacional, né? A gente tem pouquíssimos fabricantes que já têm disponibilizado as famílias das luminárias para que a gente possa trazer para os projetos e conseguir ter esse resultado completo e em conjunto, né, com todas as outras disciplinas envolvidas em um mesmo projeto. Elétrica, hidráulica, climatização, som, muitas vezes, todo esse conjunto que nos exige uma rapidez também, uma maior rapidez no desenvolvimento dos projetos. Então, eu trouxe o assunto, na verdade, para criar essa conversa e essa questão, né, de vocês na busca pela atualização dessas informações para a gente. Aqui trazendo só uma colocação, né, que as BAE, continuando um trabalho também da Ablux, a gente tem desenvolvido conversas, né, que a gente chama de comissão da indústria, são grupos, né, de estudo e desenvolvimento com o objetivo, com a ideia de ter de oferecer para vocês, né, junto com vocês, definir parâmetros das luminárias, parâmetros técnicos das luminárias que são importantes para os nossos projetos, né, porque a gente se depara muitas vezes com um fornecedor que nos traz alguns parâmetros, outro que já não traz todos, e a gente acaba não conseguindo comparar tudo como gostaria, né? Então, a Comissão da Indústria, que eu sei que muitos estão participando, acho que muitos que estão aqui participaram, estão participando, ainda não está finalizado o trabalho, mas que a gente pretende seguir para chegar, pelo menos, num resultado, né, que nos leve para algum lugar, tá? Então, essa questão de saber o que vocês conseguem de informação dos componentes e tudo mais, mas também passar para vocês, para fábricas, né, o que a gente espera de informação, para que a gente possa esteja sempre alinhado, né, na busca por essas questões que são fundamentais nos nossos projetos. Aqui eu trago alguns assuntos, talvez, não sei se polêmicos, mas que dificultam um pouco a vida do profissional do projetista, né? Que são a similarização dos produtos. Muitas vezes a gente faz um projeto, entrega uma lista de especificações e tudo mais, e muitas vezes os clientes, sejam executoras, né, ou até mesmo cliente final, eles fazem, logicamente, outros orçamentos, e já me deparei com situações de fabricantes pegarem os projetos todos, mesmo não tendo só produtos dele, e fazendo essa similarização dos produtos, que se chama similarização, substituindo alguns por equivalentes, né? E, na verdade, eu não quero criar polêmica nem nada, mas só para deixar claro que isso é ruim para nós, né? Principalmente quando não é validado com a gente e que pode trazer resultados negativos para o projeto, né? Se a gente está conversando em buscar formas de encontrar um melhor resultado possível para o projeto, e essa situação de similarizar não é positiva. Principalmente quando faz a alteração da especificação sem validar, né? Também existe uma questão, talvez, não sei se é prática normal, né?
mas de ter a venda das luminárias atrelada a um projeto oferecido pelo fabricante também. Novamente, né, se nós estamos caminhando juntos para um crescimento do conjunto, é uma situação que também depõe, né, contra essa prática que a gente quer buscar. Aqui, eu só complementando, o projeto sem a curva fotométrica na minha concepção, inviável, né? A gente não tem como garantir para o cliente que se vai dar certo, se não vai, se a gente vai chegar no que está proposto, no que foi pensado ou não, se a gente vai conseguir atender às situações diferenciadas do projeto. Então, por isso que é muito importante, quando eu digo curva fotométrica, não é o desenho, né, da curva só, apenas. É o arquivo fotométrico para a simulação nos softwares. Né? E aí agora com o adendo do BIM. E também já me deparei com situações de fabricantes, fornecedores colocarem abertamente para mim, talvez não entendendo a complexidade da iluminação, de oferecer os arquivos IES e simulações para simulação e tudo mais, dizendo que pegou um IES de um outro fabricante e alterou o fluxo luminoso. Então, são questões bastante sérias, mas existem, né? Um fabricante já disse isso para mim uma vez, que pegou o arquivo do outro e alterou o fluxo. Então, assim, só para... Claro, a gente entende e sabe que existem fabricantes, né, que a gente pode confiar, que a gente sabe que tem qualidade e tudo mais, mas existem outros fabricantes, vários, que, na verdade, são concorrentes, né? Não deveriam ser, mas acabam sendo aos olhos do cliente. Então, na verdade, eu acho que eu falei disso mais para alertar também um pouco essa situação de talvez não tão bom caráter de alguns fabricantes, né? E aqui eu também queria deixar claro que quando eu falo em fabricantes, eu não falo só dos fabricantes, fábrica, indústria, né, montagem de luminárias e tudo mais, mas também dos revendedores, né, importadores que trazem o produto de fora, sabendo que aquilo que eles estão trazendo tem qualidade, né, porque eu entendo que esses revendedores fazem uma triagem, eles conhecem os fabricantes lá, né, da mesma forma que a gente conhece as fábricas aqui, eles têm esse contato com as fábricas fora do Brasil, de poder oferecer produtos para a gente, para o mercado nacional, já com qualidade, né? Também tem revendedores e revendedores, mas que a gente saiba que com essas informações técnicas a gente consegue diferenciar, consegue ter a confiança, consegue buscar coisas novas, né? E também trazendo a questão dos representantes, que é o caminho direto, muitas vezes, entre os profissionais e as fábricas, né? Indireto, eu digo intermediário, para sempre nos trazer as informações, nos trazer as atualizações de novos produtos, ou o que está sendo pensado, ou o que a gente gostaria, talvez, de ter de diferencial. Enfim, toda essa aproximação, né, da indústria, toda essa abertura da indústria com os profissionais vai, com certeza, quanto mais proximidade a gente tiver, mais liberdade a gente tiver de pedir, de sugerir, de repente, sugerir alterações em alguns produtos existentes. Sempre, quanto mais a gente tiver esse contato, eu acredito que a gente consegue ter resultados melhores nos produtos, né, e, consequentemente, nos projetos. Aqui eu trouxe algumas imagens para ilustrar, trazendo um pouquinho de tudo isso que eu coloquei.
esse aqui, essas duas fotos, na verdade, são de um salão de beleza, e o que eu quis trazer disso foi a questão da intensidade da luz, né? O projeto me pedia, foi a solução encontrada, de ter todo esse teto iluminado, né? Só que foi nessa situação que a gente não encontrava luminárias menos eficientes para que a gente não tivesse uma intensidade, né, uma luminância tão alta. Então, no fim, a gente acabou trabalhando, esse projeto já é um pouco antigo, mas a gente acabou trabalhando com uma lâmpada tubular, fluorescente, porque a eficiência do LED já estava chegando num ponto que todo esse plano iluminado estava se tornando muito intenso, né? Claro que nesse projeto também a gente tinha uma série de obstáculos, né, impostos pelo cliente, de não trabalhar com controle de dimerização e tudo mais, de custo de implementação do projeto. Então, a gente chegou num limite, né, na forma que a gente conseguiu oferecer para ele ainda a situação, a solução sugerida pelo projeto, a solução técnica que ele precisava para a função, né, que é um salão de beleza, questão de sombras e tudo mais, reprodução de cor no cabelo das pessoas, então, de pele. Então, a gente conseguiu, foi difícil, mas a gente encontrou essa solução. Então, é só para ilustrar a questão de que talvez, às vezes, a gente precise de um pouquinho menos, né? Não só mirar na super eficiência das luminárias e tudo mais. Aqui já é um outro projeto nosso, desculpa, que o que eu quis trazer, na verdade, foi a dimensão dos equipamentos, né? A busca, talvez, de vocês, estou trazendo situações interessantes, tá? Que seriam super consideradas, eu acredito que pela maioria dos profissionais de iluminação. Eu não estou conseguindo apontar com a minha setinha. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. A setinha, você quer dizer o mouse? Isso. É. Eu não estou aparecendo, Arnaldo. Você sim. A imagem também. Oi? Eu não vejo meu mouse na tela. O seu mouse não está aparecendo mesmo, não. Deveria. Mas tudo bem. Na base de todas essas colunas, vocês conseguem ver um pontinho escuro, né? Eu aproximei essa foto aqui da direita, parte inferior, para que a gente consiga ver. Tem um pontinho ali, mas na base de cada coluna dessa. E aquele pontinho é uma luminária, tá? Então, a busca dos equipamentos, quando a gente busca os equipamentos, não está relacionada só à intensidade ou à qualidade ótica, né? Claro que sim, mas também, às vezes, ao tamanho, né? Questões físicas sem estar diretamente relacionada à luz. Lógico que nesse projeto, pelas características dele, eu não gostaria de ter várias luminárias ali interferindo visualmente no patrimônio quando a luz estivesse apagada, né? É uma das diretrizes, eu digo, básicas de projeto, né? A luz, ela precisa ser percebida quando ela está acesa. Quando ela está apagada, a gente não precisa visualizar a luminária. Então, essa dimensão, esse tamanho, essa especificidade, eu acho, né, de produto também é importante. Às vezes, o fabricante tem um mesmo produto com várias diferenças de intensidade, de fluxos, de fachos, mas é a mesma casca, a mesma carcaça, né? E alguns modelos, algumas possibilidades eu não consegui aplicar nesse projeto, justo por causa da dimensão do produto, né? Então, a gente acabou encontrando um nacional ainda, mas que
o tamanho da luminária, a intensidade da luminária acompanha o tamanho da luminária. Então, claro, eu entendo que é mais um produto, mas isso facilita, é mais uma possibilidade de projeto, né? Cria mais uma possibilidade. Então, só para que vocês consigam talvez visualizar um pouquinho melhor a nossa necessidade. Agora eu não estou conseguindo voltar, peraí. Putz. Tá. Foi. Passou. Bom, aqui é um outro projeto também, esse é mais recente, mas eu trouxe imagens dele para ilustrar a questão de que muitas vezes a gente vai trabalhar com luminárias diferentes, esteticamente, né? Fisicamente diferentes, de fabricantes diferentes, às vezes, também, mas que, num conjunto, elas trazem um resultado estético de acordo com o resultado do projeto da arquitetura, né? Nesse caso aqui, a gente queria acompanhar as formas do forro, as formas circulares do forro acústico, só que não criando a mesma ideia do forro, né? Porque o forro ele só é diferenciado pela cor, ele não é diferenciado pelo tamanho. E para criar um dinamismo, um movimento um pouco maior, para diferenciar, nós trabalhamos com luminárias circulares, sim, mas em parte só com iluminação downlight, só para baixo, iluminação direta, em parte com iluminação direta e indireta, e em parte com luminárias menores, sem esse vazado no meio, né? Para justo criar esse movimento da arquitetura. Então, são luminárias de fabricantes diferentes, que num conjunto a gente consegue transformar, né? Criar um novo elemento para visual, digamos assim, sem perder a funcionalidade, a intensidade da luz, que no caso do corporativo é muito importante, e valorizando não só as soluções da arquitetura, da arquitetura de interiores, mas também valorizando essa dinâmica, né? Esse movimento diferente, valorizando um pouquinho mais o formato da luz do que o próprio formato do forro. Então, é só um exemplo de onde a gente chega, né? Se a gente tem essas possibilidades na mão, tá? Aqui eu trouxe outras duas fotos mostrando também a personalização, tá? Aqui a gente tem essa luminária na mesa, que eu não estou conseguindo apontar, mas é uma luminária que ela está fixada na própria mesa, ela não chega até o piso, né? Então, só que a gente conseguiu personalizar não só a cor dela, junto com o fornecedor, mas também a altura dela, né? A gente tinha uma haste padrão que, numa conversa por telefone, a gente conseguiu aumentar um pouquinho, que era o esperado pelo cliente, e mudar a cor da luminária. Então, foi uma conversa super rápida que viabilizou uma solução de projeto, né? No caso aqui, a gente não queria colocar iluminação no teto. Claro que a gente tem umas ideias talvez um pouco doidas, né? Mas é tudo buscando o diferencial, né? A gente quer chegar nas mesmas soluções, propor visuais diferentes, resultados diferentes, funcionais, esteticamente e comportamental, né? No caso do corporativo, tem toda uma questão por trás da luz, né? Atrelada à luz. Então, é só uma ideia do que a gente consegue fazer, tendo esse apoio, né, de vocês. Aqui também eu trouxe essa imagem falando na personalização também das luminárias, né? A gente tem essas luminárias em formato
retangular, mas com as bordas arredondadas, porque veio do conceito do projeto de arquitetura, e nós só trabalhamos com essa solução porque nós tínhamos a borda arredondada. Se a gente não tivesse, né, a gente não trabalharia essa situação de retângulos suspensos. Então, o que eu gostaria de deixar assim bem evidente é o quanto as possibilidades que vocês nos dão nos orientam, né, nos trazem soluções para os projetos. Se a gente não tivesse uma luminária curva, a gente simplesmente, talvez, trabalhasse com luminárias individuais, talvez as mesmas circulares, né? Então, a gente consegue criar novas soluções a partir do que é oferecido por vocês, tá? Aqui também eu trago uma outra imagem mais referencial, mais ligada. Aí sim é uma questão bastante específica, que é a iluminação de vegetação em interiores, né? Que hoje a gente tem alguns fabricantes disponibilizando já essa questão da iluminação própria para esse crescimento da planta em interior. E a grande questão aqui não é nem a iluminação essa iluminação específica, essa luz específica, é a adaptação dessa tecnologia aos tipos de luminárias que a gente usa em projeto, né? Que a gente pode usar em projeto. A gente quer uma luz especial, mas a gente não quer uma luminária estranha que não se adapte a um projeto, nesse caso aqui, de um shopping, né? Então, evidenciar também essa relação da indústria, do projeto, da parte estética, aí sim, a funcionalidade, a essa questão tão específica que é essa iluminação para as plantas em ambientes internos. Aqui trago mais algumas imagens, prometo que já está acabando, do que a gente também, né, consegue propor, sugerir e criar a partir do apoio, né, do suporte do fabricante. Por exemplo, essa vista da porta que a gente criou aqui. Ela é um perfil, né, mas ele já veio da fábrica no tamanho correto, já veio com os topos chanfrados para que todo esse quadro conseguisse ser viabilizado em obra, né? Porque quando chega tudo junto, um monte de perfil, um monte de luminária que precise ainda cortar, complica bastante, né? O cliente pode fazer uma vez, mas às vezes pela dificuldade ele acaba desistindo de fazer outras vezes. Então, quando isso já vem conversado, já vem desenhado, né? De vocês, claro, a gente faz o desenho, mas vocês nos atendem nessas demandas especiais, né? Então, a gente consegue viabilizar muito mais fácil esses resultados diferentes. Aqui eu trago, nessas outras imagens, a questão do controle da luz, né? A gente tem luz onde a gente precisa ter luz e a gente acaba quase não percebendo as luminárias do teto, a fonte de luz, né? Estou trazendo esses projetos por todos terem sido atendidos por fabricantes nacionais. A gente não tem, nessas imagens que eu mostrei para vocês, não tem fabricante importado, não tem luminária importada. Então, a nossa indústria, eu acho que eu posso dizer, tem super qualidade e já está também super aberta a ouvir e buscar nos atender, né? Mas que é mais para dizer mesmo que quanto mais a gente tiver esse contato com vocês, de saber o que vocês podem nos oferecer e de que vocês entendam também o que a gente busca, né, o que a gente espera, ou situações talvez não tão comuns que poderiam ser viabilizadas, quanto melhor essa relação, melhores os resultados a gente vai alcançar. Aqui também uma última
último estudo de caso, digamos assim, de um projeto também feito com luminárias nacionais, fabricante nacional, mostrando a qualidade, né, da luminária do resultado da intensidade de luz num espaço corporativo que precisava dessa intensidade da luz, mas que nos traz um resultado estético muito especial, eu digo, né? A gente não vê a iluminação nesse sentido aqui da foto da esquerda inferior, a gente consegue ver um risquinho de luz no teto, mas nessa foto aqui de cima a gente já não vê. Então, para evidenciar essa qualidade ótica, né, que se estudada, se planejada, se bem projetada, as luminárias vão nos oferecer, vocês vão nos oferecer, e nós poderemos tirar proveito disso das melhores formas possíveis, né? Então, acho que é um pouco disso, dessa super relação que é necessária para que a gente consiga cada vez mais resultados diferentes, resultados especiais de projeto, né? Contando com o apoio, com suporte, com a conversa com as fábricas, com os fornecedores, com os representantes, com revendedores, com todos os personagens envolvidos na nossa indústria da iluminação. E é isso que eu tinha para falar hoje, gente. Posso interromper aqui? Pode. Se conseguir? Consegui. Pode. Pronto. Excelente. Excelente, Marina. Cumpriu aí com maestria o desafio proposto. É algo que a gente, bom, tecnicamente, né, do ponto de vista da profissão, quanto do tempo, né, inclusive. A audiência está aqui vidrada, não abaixou, já passou um pouquinho de 1 hora, e está todo mundo aqui, pelo contrário, até subiu um pouquinho agora e estabilizou. Temos mais de 50 pessoas desde o início. Legal. Essa aproximação, como a gente já vem falado, você já participou de uma rodada de encontros virtuais, né? De obras hoteleiras na América Latina com a gente. A Asbai, nossa parceira, você como membro da diretoria, sabe que a gente tem buscado aí intensificar esse diálogo com vocês, Light Designers. A questão do próprio BIM, a gente já fez um módulo, vocês fizeram outro agora recentemente também, voltado para os Light Designers. A gente já está em andamento com outro e já estou em conversa com o Éder, para a gente ver o que a gente pode fazer em parceria, para intensificar e melhorar esse lado técnico, né, como você diz, principalmente aí do lado das decorativas, ou não, né, a gente difundir o máximo possível essa técnica, né, na indústria nacional, para melhorar a competitividade nacional e internacionalmente, é o que a gente sempre fala, né, e defende dentro da Bilux. A gente teve vários elogios ao longo da palestra. Muito obrigada. Né? Não vai dar nem tempo de falar todos aqui, mas você consegue ler. Algumas perguntas foram feitas e logo em seguida você respondeu. Tá. Destaque aqui que seu Isaac perguntou sobre justamente isso, né? Se dispor de poucos fabricantes com fotometrias no Dialux e Relux faz falta na hora de projetar. Faz né? muita falta. Foi questão que você respondeu e logo em seguida. A Heloísa comentou que muito bom você colocar esse assunto em pauta, foi quando estava falando também dos projetos, se não me engano, pois é difícil mesmo obter essas informações da indústria e dos fornecedores. Fernanda de Oliveira, sobre essa questão da edição do IES. Como os light designers podem fazer em relação ao fabricante não ter um IES com fluxo ou outras especificações que queremos? Ou, por exemplo, nos fornece a curva de um perfil, mas a fita LED do fabricante que vamos especificar não é a mesma que vem nesta curva. Entendi. A questão a primeira parte da pergunta eu fiquei um pouquinho em dúvida. Ela falou assim, como os light designers... Localizou aí? Não, eu gostaria de entender o que ela quis dizer com isso, de talvez de ter por exemplo, um modelo de luminária tem vários fluxos, fotometrias, fachos e tudo mais.
eu entendi assim, não sei se é isso, se ela puder confirmar, de talvez o fabricante ter apenas um desses tipos, de um desses modelos, de um desses faixas e não ter o outro. Eu não sei se é isso, tá? Mas claro que o ideal é ter ter os IS, né, os arquivos dos produtos que eles têm para oferecer. Senão também eu não consigo avaliar, né? Uhum. E a questão do perfil, isso acontece, né? Eu acho que é uma das deficiências que a gente tem no mercado nacional, talvez. A gente tem, claro, fotometrias de fitas, né? Das placas das fitas a gente tem. E do perfil, a gente tem, acredito que na grande maioria nacional, a informação do quanto o difusor reduz o fluxo luminoso da iluminação, né, do equipamento de iluminação que vai dentro dele, seja da fita, seja de uma placa. A gente consegue fazer essa perda, né, calcular essa perda do fluxo na hora de colocar no cálculo. Então, a gente, na verdade, vai calcular a fita, né, com o IS da fita ou dessa placa, considerando a perda que esse perfil vai causar. É assim que a gente faz aqui no escritório, quando a gente está usando um produto nacional, né? Alguns fabricantes de fora já trazem essa informação da fita dentro do perfil, o IS da fita dentro do perfil, que aí já é uma situação um pouco melhor, né? Um pouco melhor não, é o ideal. Né? Hoje a gente tem alguns fornecedores que eu acho fantástico. A gente tem hoje o perfil metálico com difusor preto, né? Que quando ele está apagado, a gente vê o difusor pretinho. Isso é muito legal. A gente tem usado bastante no projeto, porque a gente consegue trabalhar esse produto numa melhor forma dentro da arquitetura. Só que ele, claro, ele bloqueia mais a saída de iluminação, mas a gente também tem a informação de quanto que esse perfil bloqueia. Então, a gente faz essa adaptação do fluxo, né? Essa redução, essa perda, a gente considera na hora de calcular. Eu não sei se ela não colocou. Eu gostaria de ter entendido melhor essa primeira parte. Se por acaso, Fernanda, não tenha ficado claro, você levanta a mão que eu autorizo, libero aqui para você falar e completar e esclarecer melhor. Ela respondeu, é isso mesmo, tá? Então tá bom. Pronto. Não, daí a gente tem que puxar a orelha dos fabricantes para fazerem os IS de todos os produtos. Então, quando você falou da questão de se atualizar, né, tanto os fornecedores quanto o próprio fabricante, atualizar sobre as novidades, os produtos, me veio à mente agora o que a gente já discutiu anteriormente, dentro das rodadas virtuais, dos encontros virtuais com os potenciais especificadores e ou clientes internacionais, por que não a gente começar a fazer essas rodadas entre os light designers brasileiros e a indústria brasileira? Né? Rodadas de 15 minutos, 20 minutos, para fazer um apanhado assim, resumido, para, né, vocês começarem a ter mais acesso a essa informação. Então, acho que a gente, enquanto associações, podemos discutir e em breve implementar. Né? Fica o desafio aí ao vivo. Tá ótimo. Né? Assim que é bom, porque daí a gente se compromete. Exatamente. Então tá. Não sei se foi a mesma Fernanda que falou aqui, outra questão que me preocupa. Isso da loja já fornecer um projeto para o cliente ou para os arquitetos numa parceria, sem os cálculos devidos, e acabar atrapalhando o trabalho dos light designers ou arquitetos especialistas em iluminação. Isso como eu coloquei, né? Eu até não quis me aprofundar muito, mas é muito complicado isso mesmo, porque a gente, claro, a gente especifica todas as luminárias, nós, fabricantes, também sabem que não tem luminária igual uma outra, de fabricantes diferentes não tem. Então, é uma interferência no projeto, né? Alguém, na autoria daquele projeto, alguém se responsabilizou por aquilo, vai lá uma outra pessoa sem talvez um conhecimento necessário, fazer uma alteração, e a gente sabe que vai numa loja comprar, eles vão oferecer o que tem em estoque, muitas vezes, vão dizer que é igual, e os clientes
muitas vezes acabam acreditando nisso e a gente às vezes nem sabe, né? A gente vai descobrir quando tudo está pronto e o cliente nos chama para dizer que ficou ruim ou qualquer coisa desse tipo. É uma situação bastante difícil, mas eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é o caminho contrário, né? Talvez mostrar, deixar cada vez mais explícito ou cada vez mais acessível a informação de que não é a mesma coisa, de que cada luminária tem uma característica diferente, uma técnica diferente aplicada a ela. E eu acho que é a informação, é a doutrina mesmo, a cultura eu digo doutrina porque eu acho que é um caminho que é longo, mas que aos poucos a gente vai começar a talvez culturalmente, né, entender que a iluminação não é só a lâmpada, só a luminária, é muito mais que isso. Uhum. O Wagner parabenizou pela exposição de ideias e técnicas na aplicação e elaboração de projetos com alta especificidade e pergunta: Obrigada, Wagner. em um projeto criativo do Light Designer, quem tem maior peso na decisão? O equipamento do momento, luminária decorativa, por exemplo, ou o resultado / efeito técnico desejado, independente da beleza e atualidade da peça? Você assinaria um projeto com aplicação de equipamentos fora do conceito beleza, moda decorativa, mas com excelente resultado planejado? Tá, peraí que a pergunta foi longa. É porque tá no Q&A. Eu estou vendo aqui agora. Então, Wagner, eu acho assim, o mais importante sempre vai ser o resultado da luz, para mim, tá? Se tu falasse do momento aqui, né? Eu imagino que seja uma referência à tendência, coisas que estão, né, em alta. Eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que a palavra tendência, para mim, não, sozinha, por si só, ela não significa nada, né? Então, eu não acho que existe isso, pelo menos para mim, na iluminação, né? Eu entendo que hoje a gente vê muito perfil aplicado, muitas situações interessantes, né? Muitas vezes, mas outras vezes deveriam ter pensado um pouco melhor no resultado da luz, ao invés de oferecer um resultado só estético, né? Então, respondendo por mim, sempre vai pegar o resultado da luz antes da estética. Mas também te digo que eu sempre vou buscar conciliar tudo isso, como eu coloquei lá no começo, né? Eu vou buscar a funcionalidade, a estética e o resultado da luz, como que ele afeta, né? Como que a interpretação da luz nesses ambientes. Então, eu, por mim, te digo que para mim é o resultado da luz, mas eu não abro mão da estética, tá? Se eu tiver algum caso super específico que eu não possa pensar, né, que eu tenho que escolher, aí vai ser o resultado da luz mesmo, tá? Mas vou buscar com todas as minhas forças atender a funcionalidade e a estética. A Elian, acho que se desculpa se eu pronunciei errado, tá, Elian? Como a ideia é não dividir a iluminação em decorativa e técnica, isso se aplica também para ambientes, cozinha, sala, quarto, banheiro, etc. Porque indo nessa linha, entendo que também limita a utilização do modelo, correto? Não acho que limita. Para mim, ele abre muitas formas, né, de aplicação do produto. Eu vejo assim, eu não vejo como uma limitação, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, tá? Um exemplo, por exemplo, é bom. Um exemplo, tem um bar aqui em Florianópolis, né? Eu sou de Florianópolis, para quem não sabe. É um bar que fica dentro de um shopping e é um bar que tem o teto do bar, ele é todo preenchido com luminárias pendentes, com lâmpadas, né? São luminárias decorativas. O projeto não é meu, tá? Mas na minha
se eu tivesse que trabalhar aquele conceito, se eu tivesse que fazer aquele conceito, eu entendo que a luminária pendente, que é caracterizada como decorativa, naquele caso, ela tem que assumir uma função técnica, né? Então, eu preciso conseguir saber o que ela está me entregando de luz. Então, eu vejo que, ao contrário, é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma luminária, talvez técnica, que eu queira colocar numa cozinha, técnica que eu digo caracterizada como, né? Ou numa sala, ou num quarto, desde que eu entenda o que aquela luminária está me entregando de luz, eu não vejo problema em aplicar, entende? Não sei se eu consegui ser clara, mas eu acho que abre as portas, ao contrário de fechar, de limitar. Eu acho que você foi claro, porque eu consigo visualizar muito bem com algumas peças, e um caso recente de um associado nosso, que foi inclusive um produto naquele programa do GNT da Reforma, uma luminária, eu considero ela como decorativa, mas pelo visto ela foi aplicada como técnica dentro de um banheiro. Eu nunca imaginaria aquela luminária dentro de um banheiro. E ela foi instalada duas assim, uma de cada lado do espelho, e ficou maravilhoso o projeto, sabe? A aplicação e tal. Então, é isso eu vejo dessa forma também, que na verdade amplia a aplicação, né? Isso, eu vejo assim também. Muito legal. Por enquanto não entrou mais perguntas, só quero comentar enquanto se não entra mais alguma, porque a plateia continua assídua. Quando você falou, né, que você é de Florianópolis, muitos sabem, né, já, e na abertura de hoje eu estava refletindo como que o virtual hoje, né, e tudo na vida a gente precisa tirar o lado positivo. Nós estamos organizando um evento online, virtual, de uma associação que está baseada em São Paulo, tem atuação nacional. Eu organizando, estou em Belo Horizonte, na verdade, Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte, a Caliandra da minha equipe em São Paulo, a Fernanda, que foi anfitriã em Caxias, e você em Florianópolis. É isso aí, é Brasil, fantástico, né? É fantástico. Né? A gente Falando nunca para o conseguiria... Brasil inteiro, né? Falando para o Brasil inteiro, assim, fazer o evento presencial agora, né, o ano que vem, todo mundo, né, vai precisar inovar bastante para conseguir suprir alguns pontos aí que o virtual nos proporcionou nesses quase 2 anos. Sim. Né? Bom, não entrou mais perguntas, né, e elogios, mas eu acho que já conseguimos sanar bastante, explorar bem o assunto. Gostaria de te agradecer mais uma vez, em nome da Bilux, por aceitar o convite e o desafio. Temos aí agora trabalho em função da sua apresentação. Vamos fazer isso tudo junto para a gente melhorar cada vez mais a indústria de iluminação como um todo, né, que inclui os especificadores e os fabricantes. É isso, Arnaldo. Eu até, assim, bom, primeiro também agradecer, né, todo mundo que assistiu, todos os elogios, todas as perguntas, todas as participações, e também dizer, bom, eu trabalho com iluminação há 10 anos, né, e eu falei na questão da doutrina, né, doutrinar todo mundo, a cultura e tudo mais, já é muito grande a diferença que eu vejo de quando eu comecei para agora, né? Claro, não só em termos de tecnologia, mas toda essa proximidade, essa adaptação dos fabricantes a algumas situações que a gente precisa. Então, eu acredito que para trás a gente não vai, né? Então, a gente só tem que crescer mesmo e buscar formas, aproveitando todos esses novos meios disponíveis para conseguir avançar mais e mais rápido e talvez com mais facilidade. Tá? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto, que às vezes não, é pouco falado entre profissionais e fabricantes assim de uma forma tão aberta, para mais pessoas ouvirem, né? Normalmente a gente fala, só conversa entre duas pessoas. E gostaria de agradecer a Bilux, a ti, a toda a tua preparação, teu apoio, teu suporte nesse evento, né? Quero agradecer ao Isaac, que foi meu professor também, por ter me ouvido, né? Uma honra.
E a todos os outros que eu estou vendo aqui, os nomezinhos, alguns conheço, então queria agradecer a presença. Ótimo. Agradeço a todos. Além de desejar uma boa noite, gostaria de convidar para a palestra de amanhã, que tratará o uso da fibra ótica na humanização de espaços clínicos, terapêuticos e hospitalares. Boa noite. Posso fazer um adendo rapidinho? Claro. Que a fibra ótica também a gente sempre busca alguma situação, uma solução que é mais difícil, assim, muitas vezes com fibra ótica. E é um outro exemplo de um tipo de iluminação, de uma solução de iluminação que pode ser estética, tentando separar, né? Separar a caracterização. Ela pode ser estética, funcional, né? E criar todas as situações, as soluções esperadas pelo projeto. E nem por isso, ou até por isso, ela não deve ser considerada decorativa ou técnica, né? Ela é esse pacotinho todo. Então, acho que é por aí que a gente precisa começar a pensar, sabe? Exatamente. Então, participe amanhã também como ouvinte e que temos muito a aprender amanhã com o palestrante. É o Wilson, né? O Wilson que vai fazer, Então, vou deixar minha boa sorte aqui para ele amanhã, então. Então, tá bom. Obrigado, Marina. Boa noite. Boa noite a todos, Obrigada a gente. vocês. Um abraço. Obrigada Tchau, tchau. pela participação. Abraço.